Agora vamos à história da nossa estudante, a Aline, que tem bastante coisa para contar para a gente. Boa sorte, Aline. Fica à vontade, tá? Até mais. Boa noite. Meu nome é Aline, eu tenho 16 anos e eu faço técnico de informática aqui no IF. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, só um pedacinho só. Eu treinei judô 3 anos, mais ou menos uns 3 anos, e 2 anos de jiu-jitsu. E eu era aquela menina, não aquela que toda competição trazia uma medalha, mas eu estava sempre treinando, me dedicando, e não era chuva nem sol, e eu estava ali. E a minha mãe brigava muito comigo porque eu não parava em casa, e eu saía muito. De segunda a sexta eu treinava, eu chegava em casa 11 horas da escola, eu limpava a casa até umas 4h30, e me arrumava e ia para o judô. Dali eu treinava até as 8h. No sábado eu fazia a mesma coisa, só que aí eu treinava só até as 5h. No domingo eu acordava cedo e ia para a escola e voltava para casa. Não, desculpa. No domingo eu ia para a igreja, ficava até as 10 horas e voltava para casa. E aquilo ali eu fiz esses 3 anos. Com o judô eu conquistei muitas medalhas, tive a oportunidade de conhecer muitas cidades. E a minha última competição foi dia 10 de dezembro de 2016. E aí a gente teve que parar, porque a gente não tinha entrado de férias ainda. E já estava perto do Natal, então o meu professor falou para a gente parar. No dia 23 de dezembro de 2016, a minha mãe saiu cedo, era num sábado, e falou para mim ficar em casa. No dia 23 de dezembro, a minha mãe saiu cedo e pediu para mim ficar em casa e limpar a casa e arrumar tudo, que no dia 24 a gente iria para Pedro Gomes. Só que o meu tio iria passar meio-dia em casa para pegar minha irmã e levar para minha avó. Então eu limpei a casa correndo e quando meu tio passou, eu decidi ir para minha avó. Aí cheguei na minha avó, brinquei a tarde inteira. Quando era a base de umas 5 horas, a gente foi inventar de brincar numa corda de slackline. Aí naquela corda eu dei um impulso nela e fiquei com as pernas para cima. E decidi tirar uma foto. Aí eu tirei uma foto, postei numa rede social e mandei para minha mãe. Foi aí que ela descobriu que eu não estava em casa, e sim na casa da minha avó. Aí ela falou para mim descer e eu falei que não, que eu estava brincando, e fiquei lá. Aí meu avô saiu umas 3 vezes para fora e falou para mim, desce daí, senão você vai cair. E eu, não, estou brincando, e fiquei. Aí inventei de tirar mais uma, só que aí dessa vez eu tirei e guardei o celular. Aí numa dessas eu dei um impulso e bati as mãos na corda para colocar ela no abdômen. Só que nessa ela desamarrou. E no que ela desamarrou, eu caí de cabeça. Aí dessa queda eu senti meio que uma mão passando no meu corpo e tirando todos os meus movimentos. Aí o meu avô veio, me olhou, falou que não era para mim mexer, e eu fiquei lá. Aí, com o desespero, eu só lembrava que eu não mexia as pernas. Aí a minha avó veio, chamou o bombeiro, aí ligaram para minha mãe e foram tudo para o hospital. Aí, chegando no hospital, a gente fizemos uma tomografia e nessa tomografia vieram que eu quebrei 2 vértebras no pescoço. Aí, como os recursos daqui, a gente não tem muito recurso, fui encaminhada para Campo Grande. Só que como no outro dia eu ia para Pedro Gomes, o meu pai trabalha para fora. Aí ele estaria vindo de Rondonópolis para Coxim e já me encontrou no hospital. Aí a minha mãe foi, arrumou tudo, meu tio saiu do serviço e já foi direto para o hospital.
E logo o médico já falou para minha mãe que a gente teria que ir para Campo Grande. Aí, quando foi 7 horas da noite, a gente saiu de vaga zero, do dia 23, e a gente não poderia balançar muito o carro, por conta de eu ter quebrado a coluna, eu poderia sair fora do lugar. Mas, aí cheguei em Campo Grande 11 horas da noite, fiquei no corredor, quando cheguei lá já tinha um monte de médico me esperando. E o neuro de lá, ele estava em cirurgia. Então a gente tivemos que esperar no corredor. Depois que ele pegou os meus papéis, ele falou para minha mãe mesmo que eu tinha quebrado 2 vértebras do pescoço. E luxado. Eu tinha luxado a medula. Eu não rompi ela, eu só luxei ela. A nossa medula é um fiozinho de um carregador, de um fone. Ela ficou quase 2 dedos, a minha medula. No outro dia, eu subi para o quarto 5 horas da manhã. Aí que eu fui prestar atenção no que eu mexia, porque até então, na hora, eu só sabia que eu não mexia as pernas. Aí eu fui ver que a única coisa que eu mexia era os meus braços. Eu ergui eles até a metade e eles caíam para baixo porque eu não tinha força. E aquilo ali foi uma luta até dia 27 de dezembro. No dia 27 de dezembro, eu fiz uma cirurgia. O médico falou que eu tive muita sorte, porque era para ter demorado mais, porque foi no final do ano. Então, aí geralmente aí sai de férias para passar com a família. Mas não, deu tudo certo, aí foi tudo rápido. Eu coloquei uma placa, 4 pinos na coluna, C5 e C6 do pescoço, cervical. E eu assisti Natal, eu assisti Ano Novo, tudo no hospital. E só mexia só os braços e os olhos. Até então, eu fiquei 14 dias internada na Santa Casa, de Campo Grande. No dia 7 de janeiro de 2017, eu vim embora, eu tive alta. O médico ele não me deu nenhuma restrição. Ele disse que eu poderia fazer de tudo. A única restrição que eu teria era o que eu não conseguisse fazer, que não teria perigo nenhum. No dia 9 de janeiro de 2017, eu comecei a fazer fisioterapia. De Campo Grande, quando eu vim embora de Campo Grande, eu já mexi um pouco da minha perna esquerda e alguns dedos da minha mão esquerda. E depois que eu saí de Campo Grande, foi só luta. Porque é difícil você fazer uma coisa e do nada você parar e não fazer mais nada. Eu acho que a parte mais difícil era a recuperação, que era a fisioterapia, porque doía, eu tinha medo de cair de qualquer lugar. E você estar em casa e não poder abrir sua geladeira para saber o que tem lá dentro também é bem difícil. Ou você não poder ir no banheiro. Mas a gente superou, passou. Demorou, mas passou. Eu estava no meu 9º ano, então eu teria que ir para a escola. Aí eu disse que eu tinha que ir para a escola porque eu tinha que terminar. E aí eu fui, fiquei 5 a 6 meses de cadeira de roda. Fui para a escola de cadeira de roda. Como eu não tinha os movimentos da mão, então eu tinha uma professora do meu lado. Só que mesmo assim era difícil. Ela escrevia para mim, eu só prestava atenção nas aulas, mas eu chegava em casa, eu não tinha como fazer a tarefa. Aí teria que ser minha mãe ou meu pai. Depois de um tempo, começou a voltar. Voltou o meu pé, voltou os meus dedos, voltou os meus dedos da mão. O meu lado esquerdo todo voltou. Só que o meu direito ainda está bem prejudicado. Antes eu tinha um caso de tetraplegia. Eu fiquei tetraplégica. Aí hoje eu tenho um caso de... Esqueci. Hoje eu tenho um caso de hemiparesia, que é só uma paralisia de um lado. Eu mexo bem pouco o meu lado direito. Eu tenho o movimento dos meus dedos bem pouco. Do meu pé eu tenho bem pouco também. E da minha perna.
aí eu puxo ela um pouco. Mas eu faço de tudo que vocês achar, eu faço. Bom, mesmo eu sabendo que se eu ficar muito tempo em pé, eu vou sentir muitas dores, eu ainda faço algumas artes. Eu vou em show, eu fico 6 horas em pé, daí eu já saio dali com as costas, o problema é aqui no pescoço, mas é as costas que dói, a lombar que dói. Eu fico 6 horas em pé, eu já saio dali não aguentando mais as costas, mas eu vou. Porque se eu for ficar em casa, eu vou perder, eu não posso ficar só dentro de casa. Eu tenho que sair. Hoje eu ando de bicicleta. Hoje a única coisa que eu não faço é correr. Eu não corro. Eu fiquei meio que com um trauma de altura. Um dia eu fui no rodeio e tinha um brinquedo. E eu sempre gostei dessas coisas radicais. Eu falei assim, não, eu vou no brinquedo, eu não tinha ido mais. E eu fui. Cheguei lá, o primeiro movimento que o brinquedo fez, a minha alma foi lá em cima e voltou. Eu falei, agora eu vou morrer. Mas não tinha como parar mais. Eu já estava ali, então vamos embora. Eu acho que a única coisa assim, que a minha mãe tem medo de eu fazer é subir uma escada. Eu tenho uma escada na minha casa e não tem corrimão. Então eu subo ela em pé e desço ela sentada. Mas mesmo assim, eu ainda enfrento um monte de coisa ainda. Eu enfrento muita coisa ainda, mas tudo a gente dá um jeito. A gente tem costume de dizer que para tudo a gente tem um jeito, a gente só não dá um jeito para a morte. Bom, essa é a minha história. Hoje eu faço fisioterapia todos os dias. Os médicos me dizem que eu posso voltar. Os movimentos podem voltar ao normal, ou eles não podem. Então a gente fica na esperança. Mas de tudo, eu faço de tudo. E eu quero eu quero que a minha história motive cada um para que vocês vençam os seus desafios da sua vida de uma forma diferente. E desculpa qualquer coisa.